Então, pessoal, se você está montando uma marcenaria ou é hobbyista, quer ter uma máquina em casa para cortar madeira, fazer seus próprios móveis, eu vou indicar para você essa esquadrejadeira aqui. Você mesmo pode fazer essa esquadrejadeira em casa. Sai muito mais barato do que você comprar uma esquadrejadeira. Então, se você não for bom com solda, você pode mandar um serralheiro fazer para você. E se você é novo no canal, já chega aí, já se inscreve, deixa seu like aí para não esquecer. Isso incentiva a gente a fazer mais vídeos. Eu vou deixar um link na descrição aí, que você encontra todas as redes sociais, o site, WhatsApp, Telegram. Basta você clicar nesse link na descrição aí, você tem acesso a todas essas redes sociais e esses contatos. Segue aí. Eu vou mostrar ela toda, depois eu mostro todas as partes separadas. Fica mais fácil de você identificar e fica mais fácil de você fazer. Então, eu vou mostrar tudo separado aqui para você ter uma ideia. Essa esquadrejadeira aqui para mim é a mais completa que eu já vi até hoje. Eu estou falando de coisa simples, não estou falando de tecnologia. Estou falando coisa que a gente mesmo consegue fazer. O projeto aqui, ó, dá para você perceber que você mesmo consegue fazer. Não tem nada complicado aqui. Tudo dá para qualquer um fazer. Basta ter uma força de vontade, você faz. Eu vou começar falando aqui sobre esse paralelo aqui, ó. Ele parece ser bem simples, e é simples, mas esse sistema dele aqui não é tão simples. Se você olhar bem de pertinho aqui, ó, dá para você fazer. Seria o que aqui? Isso aqui pode ser um cano, um ferro maciço, ou pode ser um cano mais resistente. Pode ver aqui que essa parte é um pedaço do cano só cortado uma parte para passar no parafuso aqui, ó, para ele correr sobre o parafuso. Vou mostrar bem de perto que você entender. Seria um cano mais grosso do que esse que vai ficar aqui para segurar o paralelo. Aí ele é cortado uma parte para passar sobre esse parafuso. Olha aqui, ó. Então ele vai correr aqui sobre o parafuso e não vai agarrar, porque vai estar faltando essa parte. E aí no caso aqui, ele é soldado aqui. E tem um parafuso que passa direto e pressiona aqui assim. Quando ele pressionar, ele segura. Então você folga, arrasta ele para os lados e aperta. Aí o paralelo fica seguro. Só que não vai poder ter folga. Se tiver folga, o corte fica uma merda. Então nada disso pode ter folga. Então vou mostrar de pertinho aqui para você quiser fazer. É claro que você não precisa fazer do jeito que está aqui. Você faça melhor do que isso. Use só alguma coisa daqui e faça um melhor. Então, sobre o que eu for falando, eu vou tirando ele daqui para não complicar. Então, eu vou falar agora sobre os tampos. Esse tampo que vai aqui em cima
da ferragem. Você pode usar um MDF de 15 milímetros ou de 18. Eu acho que não tem necessidade de ser um MDF muito grosso, porque apesar do que essa serra, do jeito que está mostrando aqui, é como você vai usar. A serra ela vai subir bastante aqui. Então esse MDF aqui é um MDF, seria uma madeira. Eu falo MDF é porque eu mexo com MDF. Você pode colocar um compensado, sei lá, tem madeira maciça que você quiser. Só que fica mais legal se for um MDF mais firme, tipo assim, que não empena fácil, mas de qualquer jeito você vai parafusar ele. Então, qualquer madeira que você colocar aqui, sinta à vontade em colocar a madeira que você quiser. Eu falo MDF é porque eu gosto do MDF. Então esses cortes aqui, ó, é para facilitar cair o pó no chão, os pedaços de madeira e não ficar acumulando pó aqui. Isso aqui você pode fazer do outro lado se quiser também, mas não tem necessidade não. E lembrando que você tem que usar um aço mais forte. Não pode usar esse aço fraco não. Se é mais forte é mais caro, mas você não vai ter problema. E essa peça aqui, ele não pode ser um metalon. Essa peça aqui tem que ser uma cantoneira, porque você tem que fazer um corte aqui, ó, para o mancal passar. Então tem que ser uma cantoneira aqui, ó. Ou se você tiver outro jeito para fazer, fica à vontade. Essa outra parte aqui é todos os ferros aqui tem que ser metalon, a não ser essas partes aqui, que eu nem acho que tem necessidade de ter isso aqui, ó. Isso aqui não tem muita necessidade de ter aqui não. Mas se está no projeto, se você quiser fazer, fica à vontade. O projeto não é meu, então eu vou deixar do jeito que está. O projeto não fui eu que desenvolvi. Eu só achei esse projeto na internet. Por isso que eu estou mostrando as peças bem de pertinho para ficar fácil de você fazer. Essa aqui também é uma cantoneira de 50 milímetros com parede de 6 milímetros. É uma cantoneira bem forte. Então no caso de, se a pessoa for traçar uma chapa, você tem que baixar essa peça aqui, ó. Você tem que baixar essa cantoneira quando você for colocar uma chapa em cima para traçar. Aí quando você já tiver traçado e for fatiar as madeiras, aí você levanta isso aqui e deixa na posição que está aqui, ó. Para o carrinho correr e ela ficar firme aqui. E lembre-se de manter o carrinho bem no esquadro para a madeira não sair torta, porque o que manda se seu móvel vai ficar perfeito é estar no esquadro. E ele tem esse aqui tem uma regulagem aqui, ó, para regular essa parte do carrinho, a parte da cantoneira, para fazer ela ficar no esquadro. Então você regula aqui embaixo, ó. Você regula essa peça aqui, ó. Do outro lado tem a mesma coisa. Olha aqui. Então essa peça aqui, ela é presa aqui e aqui. Aqui é onde regula. Você firma ela aqui e vai baixar e subir só aqui. Vou mostrar uma outra parte aqui que é onde corre o paralelo. Essa peça é parafusada aqui, ó. Se você quiser soldar, só fica à vontade. Geralmente eu gosto de coisas que já fica fixa. Não gosto de coisa que fica móvel assim não. Esse aqui no caso é parafusado por dentro do metalon. Tem uma abertura embaixo aqui, ó.
a abertura embaixo para parafusar. Dos dois parafusos tem a abertura, onde o parafuso passa e você consegue parafusar essa porca por baixo. Para regular o carrinho de altura, aí no caso tem que regular aqui, ó. Nessa regulagem aqui. Aqui regula ele de altura. Para ficar no nível certinho, o corte sair bem legal. Todas essas peças aqui, essas cantoneiras, tem a regulagem. No caso aqui é só a regulagem de altura. Então eu vou tirar essa parte azul aqui, eu vou tirar essa parte roxa. Então essa parte roxa aqui eu vou tirar e você vai ver por dentro aqui como é essa peça aqui, ó. Essa peça vermelha. Olha só. É assim que é, ó. Ela é presa dentro do metalão. No projeto aqui, para dar altura para outra parte, aquela parte fixa aqui, é usar dois metalão em cima dessa parte de baixo aqui, ó. Dessa estrutura de baixo é usar dois metalão. Você tem que fazer do jeito que você puder fazer aí. A ideia aqui é mostrar o modelo. Essa parte aqui é uma parte bem importante. Essa parte dos rolamentos aqui, por exemplo, é uma parte que tem que ficar muito perfeita para correr perfeito. Essa parte aqui, ela é presa naqueles metalão de cima para evitar de trepidar aqui próximo do corte. É tipo um suporte guia, que ele pega mais embaixo do cano. Ele não pega no meio do cano, ele pega mais embaixo dele. Quer dizer que ele abraça o cano aqui, ó. Essas partes aqui, ó, é uma parte que você tem que dar bastante atenção para ela. Aqui tem as regulagens onde você regula esse cano aqui, onde vai correr o carrinho. Então suponhamos que você vai com o carrinho até um certo ponto, ele começa a agarrar. Você regula nessas regulagens aqui, ó. Tem nas quatro partes. Isso ajuda no esquadro também. Isso ajuda você a regular para o esquadro. E rolamentos acho que tem a ver com... Depende da grossura do cano que você vai usar. Você não precisa exatamente usar esse cano aqui. Pode ser um pouquinho mais grosso. Pode ser até um pouquinho mais fino. Mas tem que ser resistente, senão ele empena. Esse cano aqui, por exemplo, ele tem... A medida dele é de 2,70 m. 2,68 m. Ela é de 2,68 m assim. Mas depende do seu espaço. Talvez você não precise colocar uma peça inteira dessa aqui. Você pode muito bem fatiar uma chapa, por exemplo, com uma serra circular, usando uma guia de corte. Fica bem mais fácil do que você traçar uma chapa inteira aqui em cima. Então, porque eu preciso de duas pessoas para fazer isso.
Você pode ver bem de perto aqui como é esse sistema aqui. Você pode fazer o seu igualzinho. Se o cara ver isso aqui e dizer que não consegue fazer, se não tiver ferramenta eu até entendo. Mas você pode mandar alguém que não... Mas você pode mandar alguém que tem as ferramentas fazer. Com certeza vai ficar muito mais barato do que você comprar uma dessa pronta. Uma máquina desse tipo aqui, você vai pagar uns 10 mil ou mais. Se você fazer, não vai ficar tão caro. Essas peças aqui são iguais. Se você fazer todas essas peças amarelas aqui, ó, são iguais. Então você tem que fazer uma e clonar elas, fazer iguais todas as peças. Vamos falar dessa parte aqui que para mim é a parte mais importante de uma serra de bancada. É a elevação. Esse modelo de elevação aqui eu achei um melhorzinho deles, porque ele não é tão simples, mas ele é muito funcional. Essa cantoneira que ela é feita aqui é uma cantoneira resistente, é uma cantoneira forte, então não pode ser uma coisa fraquinha, né? Esse mancal aqui pode ser aquele eixo normal. Você usa o mancal que você quiser aqui. No caso aqui você tem que fazer disso aqui tipo uma dobradiça. Essa parte aqui, ó. Ela é como se fosse uma dobradiça de aço. Você tem que fazer ela ficar móvel aqui, ao mesmo tempo não ter folga nenhuma. Porque se tiver folga, com certeza vai refletir no corte. A elevação aqui é da seguinte maneira. Essa manivela aqui, quando você gira ela, se ela for para trás, ela vai abaixar a serra. Pode ver que tem uma abertura embaixo aqui, ó, que não permite, quando você baixar, que ela agarra no eixo. Nesse eixo que vai elevar. No eixo com rosca. Esse eixo com rosca ele tem que ser bem forte. Não pode ser uma rosca fina, não tem que ser uma rosca grossa. Porque, como eu disse, não pode haver vibração. Se vibrar, o corte fica ruim. Então, todo esse peso aqui, ele suporta em cima do eixo. Então, não pode ser um eixo fraquinho, não. Tem que ser um eixo forte. E não pode haver folga nenhuma entre o eixo e essa outra parte de cima aqui, ó. Não pode haver folga. Então, você dá uma olhada bem de pertinho para você ver como é que funciona isso aqui, ó. Tem a regulagem do eixo, tem a regulagem do motor. Aqui regula o motor. E em cima você regula o mancal. Para a correia ficar no mesmo sentido da polia. A polia de cima ficar no mesmo sentido da polia de baixo. Para a correia ficar legal. Não ficar torta. Então se ela ficar torta, ela come do lado aqui, ó. Ela tem que ficar bem alinhada. Então tem a regulagem aqui embaixo para você fazer isso. Seria a regulagem aqui do mancal. Embaixo aqui. Se tiver alguma dúvida, é só olhar, volta o vídeo, dá uma olhadinha. Se ficar com dúvida, você para o vídeo no lugar que você quer ir e olha direito. Como ele é ligado no eixo. É por essa peça aqui, ó. E essa peça, essa peça aqui, essa peça C, soldada nessa rosca aqui, ó. E quando você roda, ela vai para lá e para cá. Se ela vem para cá, ela levanta a serra. Se ela volta para cá, ela abaixa a serra. E essa armação aqui é uma armação simples. Você faça ela do jeito que você quiser, na medida que você precisar. A ideia desse vídeo é mais ou menos só mostrar mesmo como é, para a pessoa ter ideia de como fazer. Porque às vezes você está sem ideia para fazer alguma coisa, se você vê um vídeo assim mostrando tal, você acaba acendendo as ideias e talvez você pode fazer não igual a essa, mas pode fazer melhor. Então eu acho que é só isso mesmo. Aí qualquer coisa só entrar aí no link na descrição aí. Aí vai aparecer as redes sociais, vai aparecer o site, lugar onde você vai fazer o download se precisar de alguns projetos é no site. Então o link leva você para o site, para o WhatsApp, para o Facebook, para o Instagram, Telegram. Tem tudo isso aí que você pode entrar em contato com a gente. E não se esqueça do like. Se inscreva no canal, compartilhe com alguém ou com muitas pessoas. Isso ajuda o canal e faz a gente ter mais vontade de criar vídeo. É isso aí. Valeu mesmo e tchau, tchau.